Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da tua grandeza nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos, bendizemos o teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, nesta manhã, eu apresento a escola bíblica dominical, Jesus. Sabemos que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, porém, o Senhor pode nos ajudar. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, eu peço, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia, para que nós venhamos aprender um pouco mais da porção da palavra de Deus, para que nós possamos, Senhor, assim glorificar e exaltar o teu nome neste lugar. Ó Deus, mesmo sendo em pequeno número, mas eu acredito que o Senhor falará aos nossos corações. Vamos aprender mais sobre a tua palavra, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça. Ó Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu apresento a Assembleia de Deus em Bauxi. Eu apresento esse ministério, essa congregação, os membros, os obreiros, as famílias que aqui fazem parte, ó Espírito Santo de Deus. Coloca no coração dos irmãos o desejo pela escola bíblica dominical. Coloca no coração dos irmãos o desejo de participar, Senhor, da maior escola do mundo. Deus, aqui nós aprendemos, aqui nós crescemos. Espírito Santo trabalha no meio das nossas vidas através do estudo, do ensino da palavra de Deus. Ah, Papai querido, olha por nós, Senhor, nos ajuda, Senhor, dai-nos a sala das crianças, dai-nos, Senhor, a sala dos adolescentes, dos jovens, dai-nos os jovens de Bauxi, Senhor. Ó Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Senhor, nos ajuda nos trabalhos, nos capacita, Senhor, a cada manhã, nos capacita, Senhor, a cada hora, a cada momento, a cada minuto. Em tudo nós te glorificamos, Pai. Em tudo nós rendemos graças. Oh, Senhor, nos ajuda mais uma vez. Abençoa cada um, Senhor. E já estão assim, Senhor, na congregação. Abençoa, Senhor, os teus filhos, as tuas servas. Guarda as famílias. Abençoa logo mais à noite o nosso culto de Santa Ceia. Ó Deus, nos dê forças para continuarmos. Nos capacita, Senhor, a viver uma vida santificada, a vivermos uma vida separada do mal, Senhor. Papai querido, e nesta hora, Senhor, nós te agradecemos. E nesta hora nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos proporcionado. Até aqui, Senhor, nós somos muito mais do que vencedores. Até aqui, Senhor, a tua graça nos ajudou. Oh Espírito Santo de Deus, dai-nos vidas, dai-nos almas. Ajuda-nos, Senhor, a crescer esta obra, este trabalho. Traga o desviado, traga a prostituta, traga os bêbados. Transforma, Senhor, este lugar em um hospital da alma. Cura para o coração. Deus, para
que haja crescimento, para que haja desenvolvimento neste lugar, Senhor. Abençoa a Selanelli, abençoa o nosso pastor presidente, o pastor Silas de Paula. Ajuda esses homens, Senhor, a continuar esta obra dentro do Cuiabá, região. Nos ajuda, Senhor. Prospera, Senhor, esse trabalho, esta obra. Prospera a tua igreja, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, conversa, Senhor, o mais vil pecador, abençoando, ó Deus, os nossos vizinhos, colocando o desejo de congregar. Ah, Senhor, aqueles que tomaram assento sobre esses bancos, coloca o desejo, Senhor, no coração de cada um de te servir melhor. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Hoje nós comemoramos, Senhor, a Sua ressurreição. Cremos no Deus vivo, cremos no Deus que tudo pode. Ajuda-nos, Senhor. Louvado seja Teu nome. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ti podemos dizer que só o Senhor é Deus. Dá-nos a fartura do dia. Dá-nos um domingo abençoado, repreendendo o vento, repreendendo a fúria do mal, Senhor, repreendendo o acidente, repreendendo, Senhor, o espírito de morte. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, porque nós bendizemos nesta hora. Ajuda a tua igreja, Pai. Apresentamos o irmão Francisco, o irmão Jovelino. Cuida, Senhor, da tua igreja, poderosamente. Primeiro, Senhor, a enfermidade, o desgaste, o cansaço, o desânimo, sai agora, em nome de Jesus. Oh, Senhor meu Deus, Tu és o dono da vida, Tu tens o controle de tudo na palma das mãos. Ansiamos, Senhor, a Tua volta, nos prepara o caminho, abre a porta, Senhor. Nós batemos com eficácia para encontrarmos contigo, Senhor, em breve. Prepara a Tua igreja nesta última hora. Prepara os Teus filhos, Senhor, com abundância de pão grande. É o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, nosso conselheiro, o nosso ajudador, amigo, Senhor, que podemos contar contigo para sempre. Ajuda a Escola Dominical, a Escola lugar, Senhor. Envia as vidas, Senhor, almas, meu Deus. Oh, Senhor, precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua cooperação no nosso andar, no nosso caminhar. Santo o Senhor dos exércitos, Deus maravilhoso, Deus poderoso, vem nos ajudar, Senhor, nos capacita, nos certifica. Por isso, obrigado por tudo. Obrigado por igreja dos Senhores Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos, Senhor, congregados, aprendendo, vivendo uma vida diária de santificação, Senhor. Amém. Santo
Santo Deus, glória, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por este domingo que passamos na presença dele, do Senhor dos Senhores. Quero desejar, pedir para o nosso irmão companheiro, o diácono Juvelino, que está louvando 2 hinos da harpa nesta manhã. Não? Não louva? O senhor louva ou Francisco? O senhor louva? Não. O senhor canta os hinos da harpa? Não. Então canta. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, meus irmãos, hino de número 243. Hino de número 243, da nossa harpa cristã. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito seja Deus. 243. Aleluia. A manifestação recebeu a forma destinada em Deus de mim não perdoou. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, nos divina, vem cá por isto, nos daremos a tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Se nos alcances para ouvir, nos foi dado, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o canto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja, nova vontades, pois desejamos que pureza em nos protejas, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto, ele a vida aos moribundo, abençoa aos canteirinhos, a família dos teus amados, como abre que nos teu ninho tem seus filhos desabrigados. Oh, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, nossa escola bíblica dominical. Neste domingo é o que nós te pedimos, Jesus. Oh, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Graças seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.
louvar mais um? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. 141, louvar 141, nesta manhã, abençoada. 141, graças a Deus. Amém. Seus personagens favoritos da morte. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus. Aleluia. Bendito é o nosso Deus. Aleluia. Quanto ao 107. Vamos louvar? Sabe, chega mais alguém? 107 para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, e por na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. As promessas de Jesus, firme nas promessas em que não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, eu quero rico em batalhar, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas sempre vejo assim, glorificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre brinda-nos, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme nas promessas de Jesus. Glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã. Eu creio que o Senhor Jesus vai nos abençoar brevemente com esse ensino da palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia em Gênesis 25. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero fazer menção. O título desta lição diz: a predileção dos pais por um dos filhos. Texto áureo: e amava Isaac e Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Verdade e prática: a preferência dos filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. A leitura: Gênesis 25, do 19 ao 28. Gênesis 25, a partir do verso 19. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos aprender um pouquinho da porção da palavra de Deus. E eu creio que o Senhor Jesus vai nos dar
discernimento, sabedoria, para que possamos conduzir esta aula de uma maneira eficaz e ágil. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, nos ajuda nesta manhã, Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer: estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, ora, meu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim: é porque sou assim. E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado em sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. O glória. Aleluia. Peço que nesta manhã o nosso companheiro irmão Francisco faça essa oração conosco. Aleluia. Aleluia. Tanto do irmão Papai do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui esta manhã, Jesus, na escola dominical, Senhor. Senhor, dê palavras, Senhor, dê sabedoria, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Cura os toquedores, Senhor. Aquele que está enfermo, com dor, aqueles que está desacreditado, Jesus, que busca para a tua casa, Senhor, que o Senhor possa alimentar cada coração, Senhor, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso desejo de estar aqui na tua casa. E eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, quarta-feira nós aprendemos aqui sobre a história do grande patriarca Abraão. Abraão, sua esposa, o que o sofrimento, quando ele passou por provação diante da família que Deus dera nas suas mãos. Irmãos, não tem jeito. Quando se tratar de família, filhos, a gente precisa estar primeiramente com os joelhos no chão, gravados. Campanhas no lar devem ser feitas constantemente, hinos devem ser louvados. Convide, chame a família, vamos à igreja, porque devido à debilidade ou à falta de sabedoria ou por falta de ensino, porque na verdade, se não tem quem ensine, fica
Então nós temos que ensinar novamente os irmãos a voltarem a fazer os cultos do lar, a fazer a leitura bíblica dentro de casa, fazer menção do nome do Senhor Jesus para os filhos, netos, sobrinhos, porque só assim, irmãos, nós vamos conseguir, quem sabe, alavancar a família cristã brasileira. E na lição desta semana veremos que quando desviamos das normas de convivência saudável que Deus estabeleceu em sua palavra, o relacionamento familiar é profundamente prejudicado. No livro de Gênesis encontramos predileções dos filhos por parte do casal Isaac e Rebeca. O que isso quer dizer? Rebeca amava mais um e deixava o outro de lado. Jacó amava mais o outro e deixava o de cá de lado. Então, com isso, causando divisão na família, causando problemas, brigas, intrigas. Qual é o filho que não se sente rejeitado quando o pai ama mais o menor e esquece do maior? Hoje, o maior sofrimento psicológico dentro das famílias, irmão Francisco, passa pela rejeição. O índice de suicídio, entre jovens, crianças, mas crianças tentam se suicidar sim. Eu vi um vídeo agora aqui pela internet, uma criança de 3 anos tentando se pendurar na corda. A sorte foi que a mãe chegou bem na hora e conseguiu tirar aquela criança da corda. Então, irmãos, isso está acontecendo aos nossos olhos, estamos vendo e fingindo que não vemos. A gente precisa novamente voltar às velhas práticas, repetindo para os irmãos da oração, da campanha dentro do seio familiar, das campanhas dentro das igrejas. Por exemplo, a pedido ontem estive na reunião de obreiros e o pastor Silas pediu que nós fizéssemos a oração do nosso culto. Oração pelo menos de 10 minutos. Quando terminamos o culto, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Só vai sair daqui, só vai receber a bênção apostólica depois de orar. Isso é importante. Vamos também dar início na oração antes de começar o culto. Então vamos ter oração antes de começar e depois de terminar. E vai dar resultado. Vai dar resultado. Porque a oração muda a história, a oração transforma vidas, a oração prospera o trabalho, a oração faz com que a nossa vida espiritual se desenvolva melhor. O único contato que você tem direto com Deus é através da oração. Sabe aquela descarga do 0800? Entre o pai e o filho na terra é só pela oração. Não adianta você pegar esse telefone aqui e tentar ligar para Deus que Ele não vai te atender. A ligação do crente com o pai é com o joelho no chão, apresentando a família. Tem crente que é tão egoísta que ele ora por tudo. Ele ora pela casa própria, ele ora pelo carro bom, ele ora pelo salário aumentado, ele ora para tudo, mas ele não ora para os filhos. Ele não apresenta a esposa, ela não apresenta o esposo. Isso gera, infelizmente, irmãos, o caos familiar. Vai tudo bem os negócios. Aí você fala, ele é família. Aí eles já até mudam os semblantes. Então, irmãos, nós precisamos de motivação. De motivação. O que é motivação? Colocar os ânimos para cima, na oração, na palavra, na comunhão. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que os irmãos da primeira igreja cresciam através da oração, da comunhão, da palavra. São 3 bases fundamentais para que o crente cresça, para que a família desenvolva. E no partir do pão, a Bíblia diz, eles se reuniam
pregação de Pedro gerou 3.000 almas, a primeira. E essas 3.000 almas desenvolveu algo extraordinário, que eu costumo dizer que foi o pontapé inicial para a igreja prosperar na terra. Não foi campanha de 7 dias, não foi isso que eles fizeram. A gente cita campanhas, mas não tem nada a ver com números, não tem nada a ver com dias. 7 sexta-feiras, não. Isso é invenção humana. O que nós precisamos é ter essa constância todos os dias, sempre. Quando der a liberdade que nós podemos fazer, faça. Não, vou esperar o pastor abrir uma campanha para começar a orar. Não. Nós precisamos dar o pontapé inicial. A Bíblia diz que quando os crentes se encontravam, havia salmos, havia cânticos, havia louvor. E com isso a igreja tem que ficar. Hoje não. Hoje os crentes se encontram para bater papo, para perguntar se assistiu o jogo de futebol. Você viu o resultado? Você viu aquilo? Você viu? Mas esquece que vamos ler a Bíblia. Vamos se juntar para fazer um estudo bíblico. Vamos lá na casa do irmão Francisco, vamos fazer um estudo lá sobre o livro de Apocalipse. Vamos. Então isso sumiu. Os filhos costumavam ver os pais estudando, lendo Bíblia, pregando a palavra, talvez para um amigo. E hoje os filhos não têm mais isso. Às vezes você viu o pai indo para a igreja, tomando banho, vai para onde? Vai para a igreja, vamos, se arruma, bora. Hoje não. O povo se acostumou a viver dessa forma. Nesse período aqui de Jacó, nesse período de Esaú, de Isaac, Rebeca, eram tempos em que eles já estavam caminhando, conhecendo já eram conhecedor da palavra, porque a história de Abraão, o pai de Isaac, ficou marcada por lutas, por sofrimento. Se não for a mão de Deus no meio da família de Abraão, tinha confusão. Não adianta todos serem um âmbito familiar. Se não tiver oração, tem confusão. Se não tiver primeiro a obediência, vai ter briga, vai ter intriga. Já viu aquele ditado? Alguém tem que ceder, alguém tem que baixar a guarda para que haja prosperidade na família. Alguém tem que ceder. Lembra que eu contei a história de Sara e Agar? Ela pegou a egípcia, sua serva, e deu para Abraão. Mas Abraão discordou. Abraão não foi a favor. Mas mesmo assim, respeitando a esposa, a palavra da esposa, ele foi e coabitou, gerando o primeiro conflito entre Abraão e Sara. Você não vai ver Sara e Abraão discutindo, mesmo que Abraão não sendo um homem 100%, ele vendeu a própria esposa para os egípcios. Ele vendeu, ele falou: ela não é minha esposa, ela é minha irmã, mas mesmo assim Deus não cobrou dele, não questionou. Mas o que a Sara fez não foi de acordo com os preceitos familiares. Tinha que esperar o Senhor e ela não quis esperar. Ela preferiu agir da forma dela, do jeito dela, causando conflitos no meio da família. Muitas das vezes a gente nos precipitamos, queremos fazer do nosso jeito e não concordamos, não conversamos com a esposa. Isso dá confusão. Vou fazer do meu jeito. O homem é assim, né? Eu sou o homem da casa, eu vou para cima, não interessa se o cara vai achar, não. Não faça isso. Pede conselho, se acerta, chama os filhos, chama. Vem cá, o que vocês acham disso? Vamos fazer assim, vamos trabalhar assim, vamos agir dessa forma. Principalmente no ministério. Nós que estamos exercendo a função. No ministério nós precisamos ter o aval primeiro de Deus e depois da família, para depois a igreja sentir o reflexo do que acontece lá, reflete na igreja. Isso é verdade. Agora você acha que a população nessa época não percebeu o tratamento melhor de um para com a mãe e o tratamento do outro melhor para com o pai, gerando o que? Conflito, porque um
afazeres do ambiente familiar, ajudando a mãe. Eram totalmente gêneros diferentes. E família sempre tem um que é diferente. Sempre tem um que é especial. É carinhoso, é amigo, é afetivo. Tem uns que não, já é ignorante, já é grosso. Mas a Bíblia nos manda nos amar todos, como a nós mesmos. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que você não quer para você, você não pode desejar para o outro. O que nós precisamos é dar o tratamento devidamente iguais, ensinar igual, viver igual. Eu cresci com um irmão, só tenho um irmão, mas meu pai, tudo que ele fazia para mim, ele fazia para o meu irmão. Se ele não podia fazer para mim, ele não fazia para o meu irmão. Se ele não podia fazer para o meu irmão e não pudesse fazer em mim, ele falava não. Então eu não vou fazer para nenhum, para não haver confusão. Que você é especial, você é aquilo. Já a minha mãe já gostava mais do meu irmão. Isso refletiu na minha vida. Querendo ou não, reflete, irmão. Você vê que há uma diferença. Mas isso não me levou a ficar rebelde, a querer. Aos poucos a gente vai crescendo, vai entendendo, vai compreendendo. Mas diante disso, irmãos, tem pais que são violentos, agressivos, bate, espanta, maltrata, judia. Isso é o retrato da família brasileira. Quantos casos a gente vê nos jornais de mãe que estrupou o filho, de pais que acorrentaram os filhos, tratando até como um bicho, às vezes porque o filho foi para um lado errado, tráfico de droga, virou usuário de droga. Aí eles pegam a criança, o jovem, amarram a criança. É isso que nós estamos falando, irmãos. Chegaram a esse ponto. Ah, eu amarrei ele porque eu amo ele. Não ama. Quem que ama, amarra a pessoa? Não, é para ele não morrer, não. Na introdução, a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara, porque algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos da esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção dos filhos pelo casal, Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, duram para sempre. Irmãos, tem gente que já está velho, os dentes estão caindo, está careca, mas ele vai lembrar daquela surra que ele tomou quando ele tinha 12 anos. Ele vai lembrar do castigo que ele recebeu da mãe quando ele tinha 8 anos, porque ficou marcado na mente dele, ficou marcado na cabeça dele. Tem um homem que eu escutei um relato que ele tinha um sonho de ter um par de tênis e o pai e a mãe não havia condição de comprar para ele. Para você ver como que o psicológico do ser humano é terrível. E ele cresceu, ele foi bem sucedido, ganhou dinheiro. Você sabe o que ele fazia? A compulsão dele. Quando ele recebia, quando ele ganhava dinheiro, ele ia numa das lojas comprar tênis, 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 tênis. Ele encheu uma sala de tênis. Porque a lembrança que ele tinha anteriormente era que ele não podia ter o tênis. O pai não tinha condição. Você vai ver que ele não vai colocar a culpa do que estava ocorrendo naquele momento. Se o pai não, ele vai falar assim: meu pai não tinha condição. A visão que ele tem é de um pai pobre. Mas espera aí, o que vale mais hoje? Dinheiro ou educação? Educação. Mas ele visava que o pai e a mãe eram pobrezinhos. Eu acho isso muito feio, irmãos. A pessoa fala assim: ah, meus pais eram pobres, não sei o quê. Mas espera aí, eles poderiam ser pobres financeiramente, mas ensinou, educou. Se não fosse a educação dos pais, ele não chegaria no patamar que ele estava. Tem que haver educação.
Isso vale mais do que qualquer ouro e prata, porque conhecimento, o dinheiro, o ouro, uma hora acaba, mas o conhecimento nunca vai acabar, nunca vai acabar. Então, meus irmãos, veremos que quando isso acontece na família, os resultados são intermináveis, conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Nunca foi a vontade de Deus. Porém, meus irmãos, há umas interrogações de que antigamente o ensino era diferente do de hoje. É claro, nós vamos ter que traduzir de 50 anos para cá. Os pais eram mais rudes, os pais não tinham sentimento, os pais eram a base da telha ou faz. Os pais não davam afeto, nem devido a tanta atenção, principalmente em área de roça, assim. O pai queria que o filho fosse carpinado, menino de 6 anos já estava com a enxadinha na mão e trabalhando. Chegava em casa ainda tinha que ajudar a mãe, então era mais difícil, mais complicado. Agora hoje não, hoje nós estamos criando os filhos para a tecnologia. Hoje os pais estão perdendo os filhos para o celular, para a rede social. Antigamente não, antigamente era mais fácil. Você olhava, o menino estava brincando lá, ou talvez estava fazendo alguma coisa para a mãe, tirando mato, colhendo alguma coisa. Agora não, as crianças estão presas nas armadilhas de Satanás, porque o diabo é astuto. É claro, beneficiou o homem, beneficiou a tecnologia, é benefício. A Bíblia diz que nos últimos dias se aumentaria a tecnologia. Porém, se não soubermos trabalhar ou usar a ferramenta, acaba se tornando uma arma letal. Uma arma letal. Hoje ficou mais fácil, se eu estou na igreja, eu mandar uma mensagem para as crianças que estão lá dentro, ou vem aqui, do que eu colocar a carona na janela e falar, ô, não tenho celular, eu sei que ela está no celular, eu vou chamar pelo celular. Não ficou mais prático, mas a praticidade tem destruído as famílias. Não tem mais diálogo, não tem mais reunião, não tem mais oração, não tem mais comunhão. Já pensou se tivesse hoje o celular na mão de Isaac, se tivesse o celular hoje na mão de Rebeca, Esaú? Talvez, irmãos, poderia ser a desgraça maior ainda no meio deles. Porque mesmo não tendo tecnologia, eles ainda fizeram e aprontaram com o pai. Imagine se tivesse hoje todo o conhecimento que há. Então hoje se tornou mais fácil o filho se rebelar contra o pai e a mãe por causa das redes sociais. Estamos formando, irmãos, estamos formando crianças para um futuro tecnológico aonde ficaram presos no saber, no conhecimento. Hoje qualquer coisa que você precisar, você vai no Google. Antigamente não, você tinha que ir na livraria, pesquisar, sentar, aprender, ouvir, não podia faltar nas aulas, porque aquela explicação, se nós perdêssemos, nós poderíamos tirar 0 na prova. Terrível. Oh, glória. Gênesis 25, 28, vamos fazer uma leitura. Gênesis 25. Gênesis 25, 28. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto,
Mas Rebeca amava Jacó. Viu? Um era bom na caça, o outro era amoroso. Se era bom na caça, era bruto, irmãos. Uma criança meiga, delicada, não vai matar um bicho. Tem criança que você fala, mata essa barata aqui. Ela fica com medo. Agora já tem criança que nasce com uma índole, que mata rato, mata gato. Eu tinha um primo que ele era endemoniado. Ele podia ver um gato, que ele amarrava o rabo do gato com a bombinha. Aí quando o gato saía, ele defendia aquilo, daqui a pouco, bum! O gato pulava e pegava a pedra e jogava. Caça, instinto. As brincadeiras dele eram de porrada. Ele queria ser lutador, ele queria bater, ele queria machucar. Já tinha outro, meu que era amoroso. Gostava de brincar, mas brincar com aquela brincadeira saudável. Gostava mais de conversar. Esse não, ele era doidinho, subia na laje, queria pular. Ele colocava na cara, falava que ele era o macaco laser, pulava. Diferentes. Minha tia ficava observando, falava, olha como a diferença entre os dois. E meu irmão também somos totalmente diferentes. Eu sou caseiro, meu irmão gostava de barulho, jogava bola, pulava, colocava, caía de bicicleta, machucava, quebrava a perna, braço. Eu nunca quebrei uma perna no braço. Eu gostava de ficar lá da minha mãe. Criações diferentes. Mas que hoje, por falta de sabedoria dos pais, os pais não compreendem. Às vezes o pai, o filho é caseiro, mas essa menina aí é nerd, sei lá, ele tem problema. É o jeito dele, é assim. Eu tenho um amigo amigo, mas fuleiro. O jeito dele é assim. Mas as pessoas de fora, ou às vezes até quem está dentro, não compreendem que ele é daquele jeito. Você vai bater, você vai espancar, você vai matar, não pode. Então, irmãos, hoje os pais precisam se reeducar. Os pais precisam se reeducar para poder educar os filhos. Mudou, a geração mudou, a cabeça mudou, os filhos mudou, as pessoas mudaram. Aleluia. Aleluia. Então deixamos bem claro que cada um, ela tinha um sentimento muito diferente de um para o outro. Sentimento, irmãos. Sentimentos é a marca que leva para a vida inteira. Esaú. Você acha que Esaú não sofrera com tudo isso? Claro que sofreu. Provavelmente a caça era onde ele se arrancava o seu ódio, talvez a sua amargura. E tem muitos irmãos amargurados com a família, no seio familiar, que se pudesse fazer coisas. É isso que nós estamos vendo hoje aí. Homens entrando em escolas, matando crianças, fazendo tudo isso aí. Mas se nós formos ver os traumas, tem os traumas. Imagina os traumas que não passou durante a infância. Aleluia. Vamos mais adiante. O plano de Deus para a família e a sua presciência. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor. Olha só, quando tudo começou, a jovem Rebeca não poderia ter filhos, certo? Ela não poderia gerar uma criança. Seguiu o mesmo exemplo de Sara com Abraão. Elas levavam o mesmo karma, parecia que era de geração para geração. Para eles isso era maldição. Uma mulher não gerar um filho na época dos patriarcas era maldição. Era melhor que elas morressem do que não ter filhos. Era a cabeça delas, era assim. Porém, Isaac, lembra que eu falei no começo da lição que a base, a chave para o sucesso da família é oração. Isaac não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz
fosse aberta. Olha aí. O sucesso para tudo, irmãos, está na oração. A presciência divina é uma qualidade da onisciência de Deus e se refere ao fato que o Senhor conhece de antemão tudo o que ainda está para acontecer. Vocês acham que Deus já não tinha um plano? Mas ele esperou que o pai, o chefe, orasse. Se ele não tivesse orado, pastor, ele morresse dele. Porque para acontecer um milagre na família, ou na casa, ou na... tem que ter oração. A chave para tudo. O sábio Salomão declarou que os olhos do Senhor estão em toda a parte. E conclui que Ele está observando atentamente aos maus dos bons. Deus só olha os bonzinhos. Ele também vê aqueles que são maus. O propósito de Deus para a vida de Isaac e Rebeca era para o bem da humanidade. Viria uma geração, lembra da promessa que foi feita a Abraão: tu serás pai de muitas nações. Então a semente que foi plantada em Abraão gerou Isaac. Então não poderia parar por aqui, deste plano, propósito, mas eles também tiveram que buscar a Deus acima de todas as coisas. Eu sei que Deus tem uma obra para mim, na vida do meu filho. Olha, Senhor, esse ano Deus tem um plano na vida do meu filho. Você está desviado, deve de novo bastante. Ora pelo meu filho. Porém, o Senhor já viu. A presciência de Deus vai dar um livre-arbítrio para aquela pessoa fazer a escolha decisiva para ela. Nós não podemos pegar com força, com braço forte e trazer para dentro, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência que você consegue ganhar alguém. Tem muito crente que faz com que o filho seja crente obrigado. Tem muito crente que pega o filho e fala: não, você tem que ser assim, desse jeito. Não, a gente instrui a criança, não pode, não deve, para que quando ela cresça, ela não se desvie. Mas não é com violência nem com força. Isaac cresceu vendo Abraão pedindo a súplica de Deus. Isaac foi oferecido como sacrifício, mas quando seu pai Abraão foi pagar o veredito final, Deus falou: ei, Abraão, agora eu vejo que tu és um homem obediente. Deus deseja que Isaac não via o pai diante das dificuldades, cravar os joelhos no chão e orar a Deus. Isaac viu Labão, sofreu para casar com a Rebeca, foi um sofrimento, irmãos. Trabalhou durante 7 anos, não deu certo. Teve que trabalhar mais 7 anos para poder conquistar a Rebeca. Olha isso. Porque da Rebeca viria o fruto, a semente da família, da geração, que iria predestinar tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Oh, glória a Deus. O rei Davi, no Salmo 139, versículo 1, capítulo 1, Salmo 139, verso 1 e verso 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Então quer dizer que antes mesmo de eu orar, Deus já sabe o que eu vou pedir. Será que antes mesmo de acontecer, Deus já tem a visão do que vai rolar lá na frente? Sabe? Mas às vezes Deus quer que nós façamos a nossa parte, buscar Deus, servi-lo com fidelidade, em oração, jejum, apresentando os nossos entes queridos. Mas, pastor, Deus sabe que o meu irmão está desviado assim. Mas Ele quer ouvir de você: Senhor, salva meu irmão. Senhor, salva minha mãe. Ele quer ouvir, porque Ele vai atender a sua petição. Se não for assim, Ele não é Deus.
Deus quer ouvir a nossa necessidade. Ele sonda os nossos corações e nos conhece, porém, nós precisamos abrir o bocão para falar com Ele: Senhor, atende das minhas necessidades. Deus sabia por antecedência o futuro de Isaac e Jacó. O plano estava feito e estabelecido. Isso não significa determinismo, mas significa que Deus sabia que haveria de acontecer com os gêmeos de Isaac e Rebeca. Peraí, ela era estéril, mas através da oração, a Bíblia diz que o milagre foi duplo. Deus não deu só um, Deus deu gêmeos. Isso faz a compreensão de que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tudo pode. Não podia ter um, mas gerou dois. Oh, glória a Deus. Hoje você não tem nenhum, mas amanhã você pode ter dois. Hoje você está sem nada, mas amanhã Deus pode dobrar. É claro que os teólogos da prosperidade pegam o texto desse aqui, irmãos do céu. Ele já vai falar: hoje você não tem nenhum carro, mas amanhã você vai ter 10. Né? Deus pode dar 10 carros para nós? Pode. Mas eu não posso sair falando disso para Ele. Porque se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der também, Ele continua sendo Deus. Oh, glória. Mesmo que não compreendamos os desígnios de Deus, sabemos que a vontade do Senhor é perfeita. Quando Rebeca percebeu que estava grávida, houve grande alegria entre o casal. Poderia ter desavença, porque não tinha bênção. Filho é bênção. Filho nunca vai ser um mal. Filho sempre será bênção. Porque até no entanto o ambiente familiar era triste, não tinha criança. Isaac percebeu que não havia criança, então ele foi orar. Ele viu que não tinha felicidade na casa. Quando você vê, perceber que o seu lar está se tornando um campo de batalha, onde está havendo tristeza, angústia, qual que é o segredo de Abraão e de Isaac? Foi orar. Ele foi orar, porque ele viu a angústia. E ele foi buscar a parte de Deus. Ele percebeu que precisava daquela bênção. Então, irmãos, filhos é bênção de Deus para nós. Né? Mas, mesmo que não compreendamos os desígnios de Deus, sabemos que a vontade dEle é perfeita. Deus permitiu que ela ficasse até um certo tempo na esterilidade, permitiu. Assim como muitos acontecem nas nossas vidas espiritual. A esterilidade espiritual não gera frutos, não gera palavra, não gera louvor, não gera adoração. Porque ser próspero no seu ministério, você precisa viver. A partir daí, o ponto do foco da oração. O plano de Deus para a família de Isaac, o propósito prescindente de Deus. Deus sabia antecipadamente o futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concedeu filhos gêmeos. Sabe por que dois? Porque Deus tinha um propósito. Deus não deu dois só por dar. Irmãos, Deus não dá nada para ninguém sem propósito, sem fim. Deus nunca vai colocar algo nas suas mãos só por dar. Não, eu vou dar porque ele está chorando lá, igual a gente faz com os nossos filhos. Ele está chorando, vou dar uma chupeta, ele vai ficar quieto. Não, Deus deu dois. Sabe por quê, irmãos? Porque ele dependia daqueles dois. Porque sairia dali duas nações diferentes. Eita! E a Bíblia diz que o arranca-rabo dos dois é desde o ventre. A Bíblia diz que eles brigavam dentro da barriga da mãe, era porrada um no outro. Um nasceu peludo, o outro nasceu sem pelo nenhum. Um nasceu ruivo, o outro já nasceu mais moreninho. Mas aquela briga já era
Às vezes você pega alguma coisa nas mãos e não sabe. Peça para Deus discernimento, qual que é o propósito? Deus, por que tu me tirou daquele lugar e me trouxe para cá? Deus tem um propósito. Deus, tu fez assim e assado. Deus tem um propósito. Isso dependia da circunstância que envolvesse essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concedeu gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica no determinismo da vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Deus sabia que eles iam virar inimigos? Sim. Mas por que botou os dois no mesmo vento? Propósito. Deus tinha um propósito. Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Oh, glória. Se Deus te trouxe aqui foi porque Ele tem propósito. Não queira questionar, não. Ah, pastor, mas só está nós quatro aqui na escola dominical, mas cinco, é porque Deus tem um propósito. Se esses 5 aqui frutificar, vem 10. Se eu frutificar um, vem mais um. Se ela frutificar um, vem mais um. Se ela dar fruto, vai dar mais um. Propósito. O que nós precisamos é entender qual que é o plano e o projeto de Deus para nós. O desígnio de Deus cumpre no tempo certo. É claro que Deus ia abençoar os dois, mas pela força de vontade, do jeito que a Rebeca queria fazer as coisas, usando as próprias mãos. Não, meu filho, o seguinte, o seu pai gosta da caça, então você vai lá, caça o mais desejado por ele, o bicho melhor, vai lá, caça, traz para a mãe vai fazer um guisado melhor que eu conheço seu pai. A mulher conhece o marido, irmãos. Eu vou fazer do jeito que ele gosta. E a Bíblia diz que ela fez uma roupa com pelos, porque se o pai pegasse, ia sentir que não era Jacó, mas era Esaú, porque Esaú era peludo. Isaac já velho, deitado. Chega o filho e fala: pai, eu estou fazendo um guisado mais saboroso do que o senhor gosta, isso e aquilo. Ele falou: chega mais perto, vem cá. Ele não chegava mais. A Bíblia diz que ele pegou, ele sentiu que era peludo. Mas ele falou assim: mas está peludo, mas essa voz aí é de Esaú. Não, pai, é eu mesmo. Tá bom. Ela tramou para conseguir a primogenitura para Jacó. Muitos dizem suplantador, enganador, né? O nome Jacó tem vários significados na Bíblia, mas não, irmãos, presta atenção. Aquilo era um plano, propósito de Deus. Oh, glória. Deus não está em busca de homens bons, não. Ele era bom na caça, mas porém o outro ele tinha o amor. Cresceu com a mãe. Lembra que ele ditado assim: esse guri foi criado com vó, né? Que o Bebel usa muito, porque ele é mais médico, mas já o outro era bruto, de caça. A Bíblia diz que quando ele senta para comer, ele fala assim para o irmão: ó, estou com fome, o irmão vem daquele que ele comeu com a mão. Ele era um homem bruto. Então vamos trocar elas primogenitura, vamos. O que você quer em troca? Ah, faz aí uma comida para mim. Provavelmente ele estava brincando com o outro. Mas Jacó levou a sério.
será ligado no céu. Tudo que nós concordarmos aqui diante da igreja. É por isso que nós temos que observar uma coisa, irmãos. Muitos pregadores que vêm, prega, que querem falar amém, aí a igreja fala amém. Você está concordando. Às vezes o cara pregou amaldiçoando você, falando, aí você está lá, amém, concordando. Provavelmente a fome dele era tanta que ele falou, amém, irmão, faz logo isso aí. Eu te dou minha permissão de couro, pode pegar, é sua, moço. Ah, é? A Bíblia diz, tudo que nós ligarmos, confessarmos e falarmos da terra, é ligado no céu. E Deus ouviu. Ele rejeitou Esaú. Não foi um projeto que Jacó tomou, não. Ele concordou. Vamos fazer, está na Bíblia. Vamos chegar lá. O auxílio na vida cristã. Isso aqui é um texto à parte que o ensinador nos dá. Entenda como seu filho se sente. Para estabelecer os seus filhos numa idade forte e positiva. Em primeiro lugar, você precisa entender como eles se sentem. Sempre que um filho diz ao seu pai, você não entende, sinais de alarme deveriam disparar na mente desses pais. Isso não quer dizer que seus filhos sempre tenham razão quanto ao que sentem. No entanto, o passo essencial para ajudar uma pessoa é lidar com as suas percepções. A criança que diz que o seu pai não compreende pode estar desejando que escutem e ouçam. Sempre que os filhos não dizem isso, a maioria de nós faz coisas mais fáceis. Fica zangado e se afasta, afinal. Sempre é mais fácil reagir do que compreender. Ou seja, o que faltou entre Jacó e Esaú foi a compreensão. Se eles fossem ensinados desde pequenininho, olha, você é o mais velho, é você que vai herdar o pai, você vai ter que seguir os passos dos pais, você vai ficar. Não teve esse acompanhamento. E quando não há acompanhamento, irmãos, se torna uma desgraça para a família. Então, vamos mais à frente, irmãos. O conflito familiar que o casal não soube administrar. Primeiro, a esterilidade de Rebeca. É interessante notar essa história, que a esterilidade de Rebeca e outros fatos relacionados com Isaac são similares à história de Abraão, como a gente viu. Mas a esterilidade feminina em especial nesse caso é a dificuldade de não conseguir engravidar. Mas hoje tem remédios para isso, que podem facilitar a gravidez, mas na época dela não tínhamos. Então, não adianta a gente querer criar meios, e a maioria das vezes, quando tem essa fertilidade, às vezes nascem 2 crianças, 3 crianças, porque fogem do sistema normal de Deus. E quando fogem do sistema normal de Deus, a consequência é problema. Os médicos associam a esterilidade feminina a diversos fatores, como doenças anatômicas que podem ser alteradas no útero, ovário ou fato tubário. Também denominados problemas de autoimunes, genéticos, infecciosos. No caso de Rebeca, tudo indica que ela não apresentava problemas físicos. Ela não tinha problema, irmãos. O problema dela era psicológico. Provavelmente ouviu bastante história de Sara, porque Sara ficou velha para gerar Isaac. Então provavelmente ele contou, olha, minha mãe só teve eu quando tinha 100 anos de idade. Então a gente tem que observar até na forma que nós falamos dentro de casa. Por quê? Tanto ela ouvia essa história, ela falou, eu também vou gerar nessa idade, talvez eu não vou conseguir. Se a minha sogra, Sara, não conseguiu dar luz a tempo, cedo, eu também não vou conseguir. Então o problema dela não era nenhuma enfermidade, era porque ela deveria ter colocado na cabeça que ela não conseguiria dar a luz. E problemas mentais e psicológicos não só acaba com a oração. Por isso que Isaac orou ao Senhor para que a malha da sua esposa fosse aberta. Estava fechada, mas ela mesma se fechou. E tem pessoas que estão fechadas no mundo, irmãos. Tem pessoas que se fecharam para o mundo de uma tal forma: não vou conseguir, eu não posso, eu não
faço, eu não sou, eu não devo. No seu caso, como amigo nosso agora de Cuiabá, que ele está com uma enfermidade. E ele já se despediu da igreja. Não, agora irmão, olha para mim, acabou. Né? Ele está com uma doença, com câncer. Mas aí ele resolveu fazer do jeito dele. Eu vou lá, eu vou me despedir da igreja, no final, eu do meu jeito. Lembrando que Deus tem um propósito em tudo que Deus faz. Até para morrer, Deus tem propósito? Tem. Até para na hora da morte, Deus tem um propósito, irmãos. Às vezes Deus recolhe para a glória dele. Às vezes, se ele não recolher cedo, sai dos caminhos do Senhor. Há muitos filhos de igreja que morrem, mas que você não compreende. Mas depois, se você for parar para analisar, talvez se permanecesse vivo, ia se desviar, ia atrapalhar, ia dar problema. Aí Deus prefere recolher. Até na morte, Deus tem os seus propósitos. Doença, Deus tem propósito. Olha a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha, só para ter um encontro com Jesus. Depois, mais à frente, se ela fosse saudável, será que ela ia se encontrar com Jesus? Não, irmãos. A Bíblia diz que ela gastou. Se ela gastou é porque ela tinha tudo. Não era pouco, tudo. Esse tudo é porque era muito. Ela tinha muita coisa, muitos bens. Talvez seu marido poderia ser um homem bem sucedido, mas precisou da enfermidade para se encontrar com Jesus. Deus às vezes coloca no leito para que possa ter um encontro com Ele. Quantas vezes você vai no hospital ali de Cuiabá, ali na UTI, você vai ouvir relatos. Olha, irmão, quando eu estava no mundo, Deus avisou. Quando eu estava andando na rua, Deus usou alguém e falou que ia acontecer isso comigo. Olha que eu estou, como é que eu estou, de que jeito que eu estou. Deus tem um propósito. Deus permite um acidente, talvez, para a pessoa. Deus permitiu a esterilidade de Rebeca para Issacorá. Deus permitiu a confusão entre os dois irmãos para que o propósito gerasse frutos em Israel, gerando duas nações diferentes. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos acelerar mais um pouquinho. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos, herdeiros, era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus, com uma substituta serva carregada, como ensinei na quarta-feira, para gerar filhos desejados, e pagaram um preço alto, diferentemente do seu pai Isaac. Buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade. Vocês vão ver que tem dois paralelos. Enquanto a Sara usou da sua própria força, o seu filho Isaac usou da força que vem dos céus, que vem de Deus. Deus não me dá, mas também não vou tomar por força nenhuma dessas mulheres, mas eu vou buscar a Deus com sede como não filho. Amém? Então, o sucesso, o segredo para a família bem-sucedida está na oração. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. Agora ela estava gerando 2. Olha para você ver como Deus é bom, deu 2. Mas ela percebeu que estava estranho a briga deles incomodava ela. Vai ter situações que você vai se sentir incomodado. Porém, pode ser bênção de Deus. Por que Deus fechou a porta? Porque Deus tem um propósito. Por que eu não consigo? Por que só Deus tem um propósito? Ela não compreendia a luta entre os dois na barriga. Eu lembro o Benjamin, minha esposa se sentia, ele era agitado desde a barriga dela. Mexia. Você fazia bola, volumes assim, ó, na barriga. Hoje você vê o Benjamin, ele desde o ventre já se dá o sinal dos frutos que vão dar. Ela percebeu a guerra entre os dois, mas ela não foi sábia para tratar e lidar com a situação. O favoritismo do casal, aí nascem as crianças. No termos de personalidade, de temperamento, Esaú,
25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. Vamos ler? Gênesis 25, do 25 ao 28. Gênesis 25, do 25 ao 28. Olha as diferenças deles. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac, da idade de 60 anos, quando gerou os seus filhos. Você vai ver que não nasceram, às vezes quando nasce gêmeos é minutos, né? Dá um tempo, um intervalo de 5 minutos vem o outro, 10 minutos vem outro. Mas a Bíblia diz que os dois nasceram juntos. O último que saiu nasceu grudado, porque queria nascer primeiro. A luta dele já era desde o ventre, querer passar na frente um do outro. Acontece também, irmãos, em determinadas famílias, de um querer ser melhor que o outro, de um querer passar na frente do outro. Ele já queria, ele nasceu grudado, não vai ganhar o irmão, ó. Puxou um, puxou os dois, vamos dar o primeiro. E é assim que acontece, irmãos. Não só na família, mas no meio da igreja. A igreja também, irmãos, tem gente que quer pregar mais do outro, tem gente que quer estar mais na frente do que o outro. E nunca deu certo, sempre dá problema, dá trabalho, dá dificuldade com isso. Glória a Deus. Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor Jacó teria uma descendência forte do maior, o mais velho. E é por isso o primogênito de Esaú serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso, cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú, uma bênção patriarcal, do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfaria com prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para a vida do filho mais velho, Esaú tratou ele com amor. Agora, Rebeca também sabia que o plano de Deus para o filho mais novo favorecia mais a Jacó do que a Esaú. Ela não via na vida de Esaú a primogenitura, o governo. Ele era ruim, violento, briguento. Jacó não. Jacó tinha condição de amar, de tratar, de cuidar. Então ela vai preferir um menor. Já o pai não. O pai queria ver o caçador, porque ele era bom em caça. Então ficava aquela guerra. A mãe preferia um, o pai preferia outro. Não pode haver desigualdade no meio da família. Igual. Se você não pode dar para um, dá para o outro. Tudo isso. Por isso que a guerra entre famílias, as pelejas, de onde vem as guerras e pelejas? De onde nós lemos lá em Tiago, de onde vem as guerras, as pelejas? De dentro da nossa própria casa. Aleluia. Os filhos lutavam no ventre, eu disse, dentro da vontade permissiva de Deus. Mas Deus permitiu que eles brigassem? Permitiu, irmãos. Porque o maior ia servir o menor. Deus, irmãos, Ele não vê estrutura. Quem sabe mais ou quem sabe menos, quem é mais bonito, quem é mais feio. Mas Deus havia falado, o maior há de servir o menor. É melhor que nós diminuímos para que Ele cresça. É Bíblia. Deus olhou para o menor e o abençoou. O problema da predileção
posição por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou a fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Ele trazia carne da caça do campo, ignorando dessa forma a preferência divina. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos, e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Aleluia. Então, irmãos, o que Deus faz em nossas vidas, mesmo que seja perda, dor, é para o nosso bem, é para o nosso benefício. É claro que Deus amava os dois da mesma forma. O amor de Deus é incondicional. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz mero caso de ninguém. Ele é Deus. Deus não vê como o homem vê. Rebeca viu os filhos de uma forma, Jacó viu o filho de outra, porém Deus viu os dois da mesma forma. Porém, nasceria duas nações diferentes de uma da outra. Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir. Olha ela agindo de novo pela força dela, pelo jeito dela, dando jeitinho, que todo mundo gosta de fazer. O filho mais velho de Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal. Se Deus tinha um propósito, um plano, Deus ia fazer da melhor forma, porém ela não, ela antecipou, ela quis passar na frente de Deus. É por isso que quem passa na frente de Deus não sofre. Espera com paciência. Davi falou: esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu. Nos dons espirituais, em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai instruir sobre os dons espirituais. E a paciência é um dom, a temperança é um dom, que precisa ser alcançado, porque nem todo mundo tem paciência de esperar. Mas o Senhor, Ele nos capacita para que nós esperamos somente nele. Aí ela antecipou a bênção, embora soubesse que a bênção pertencia ao Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino, interferiu no acontecimento com uma atitude mentirosa. Ou seja, para ela conseguir a primogenitura de Jacó, ela precisou mentir. E nós sabemos que quem é o pai da mentira é o diabo. Quem gostou de tudo isso foi o inimigo, o adversário, causando um conflito agora entre o pai, os filhos e os irmãos. Porque ela gerou maior rivalidade entre os dois. Porque quando Esaú percebeu que havia perdido a primogenitura, ele falou: agora eu vou matar Jacó. E a Bíblia diz que Rebeca facilita a fuga de Jacó para o deserto. Eita, agora Jacó vai sofrer. Jacó vai para o deserto. O deserto é lugar de sofrimento, é lugar de lágrimas, de choro, de angústia, de agonia. Não poderia mais voltar para casa, porque o irmão, se pegasse ele, mataria. Porque ele traiu a confiança do pai, ele traiu o irmão por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira. Tem muitos ministérios que são frustrados, irmão Francisco, irmão Jovelino. É por isso que nós devemos agir com seriedade, sem mentira. Porque os mentirosos, é tão sério isso que Jesus vai descrever as mãos do Apocalipse, dizendo: olha, os mentirosos, os feiticeiros, os sodomitas, o homossexual não herdarão o reino dos céus. Então tome cuidado. Rebeca mentiu, gerando um atrito e confusão. Quantas famílias são destruídas porque o pai mente para a esposa: olha, eu vou trabalhar, na verdade ele
mentira não é uma coisa de Deus, é amaldiçoado. Mentir não faz bem. Não devemos mentir. A mentira tem suas consequências. Olha aí. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com bênção da primogenitura. Assim, deu instrução precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vestir-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Falar em caráter dentro da igreja, irmãos, é uma das coisas que Deus não se mete. É por isso que tem crente que está 40 anos na igreja e não se converteu ainda. Porque Deus não interfere no caráter do homem. Rebeca tinha um mau caráter. O pastor, mas ela tinha. Para agir dessa forma, o caráter dela ainda não tinha sido trabalhado diante de Deus. Como é que se trabalha o caráter? A partir do momento que você confessa a Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. Tem muito crente hoje que está na igreja, mas não se arrependeu. Continua fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, mentindo para si mesmo, mentindo para si mesmo, a mentira pegando ele mesmo. Ele é crente aqui nas quatro paredes, mas quando sai, o caráter dele é o mesmo. Ele continua curtindo, ele continua fumando, ele continua bebendo, ele continua fazendo coisas que não é da vontade de Deus. Aí Deus vai interferir? Não, não. Tem muita gente na igreja que pecava, já culto de Santa Ceia. É por isso que quando Paulo diz, examine-se depois do homem a si mesmo. Examinar, irmãos, é nós olharmos para dentro de nós. Porque hoje nós fazemos exame das pessoas. Eu vou olhar no irmão. Se aquele irmão tomar ceia, eu conheço ele estava bebendo, fumando, mas não olha para si. Examine-se depois do homem a si mesmo. Depois coma o pão e beba do cálice. Então nós devemos fazer uma análise primeiro de nós. Rebeca não se analisou, ela não olhou para dentro dela. Ela era para ser a matriarca, ela tinha que apaciguar os dois, já brigavam pequenininho, era guerra. Então ela viu a confusão. Se ela fosse uma mulher sábia, ela falou: eu preciso instruir os dois que não devem brigar. Mas pelo contrário, ela pegou o menor e falou: agora você vai fazer, agora você vai passar na frente do maior, usando as habilidades mundanas e pequenas. Há crente na igreja, irmãos, com pensamentos malignos, muitos. E Deus permite, pastor? Permite. Porque Deus não mexe no caráter do homem. O caráter do homem tem que ser moldado. Judas andou com Jesus, falou com Jesus, viu o milagre de Jesus, participou da ceia, da Páscoa. Sabe quem estava na Páscoa? Na última ceia que o Senhor estava sentado, o diabo. A Bíblia diz que Jesus fala: um de vós há de me trair. Na última Santa Ceia, que o povo está comemorando aí a Páscoa, e bibibi. Ele se acertou e falou: um de vós há de me trair. E os discípulos se preocuparam e falaram: eu acredito que Pedro falou: sou eu, Jesus. Acredito que João pegou nele e falou: mestre, fala quem é. Aí Jesus falou assim: aquele que pegar o pão com as mãos. Judas estava tão longe da mesa, isso é muito sério, irmãos. Judas estava tão longe da ceia, do propósito que Jesus estava ali. Desejei-vos ter convosco essa Páscoa. Jesus disse que ele desejou comer com eles naquele momento, porque seria a última Páscoa, que a próxima haveria que acontecer no reino dos céus. E quando nós estamos aqui, Deus está preparando-nos um lugar, e a Bíblia diz que nós vamos subir, e lá nós vamos ceiar. Então Jesus está preparando essa grande mesa, onde os santos tomarão assento. Jesus sentado, falou: onde vocês aí me traíram? Mas espera aí, tinha que ser um clima de festa, porque era a última ceia. Ele mesmo disse: eu desejei ter convosco, comer contigo, comer com vocês. Mas ele percebeu que um daqueles
não havia mudado o caráter. Jesus sabia? Sabia. Judas foi com a mão no bocado, pegou o pão. Ele estava tão distante, irmãos, a mente dele estava fora do ambiente. É por isso que o crente não recebe a bênção, ele está na igreja, mas o pensamento dele está fora. Imagine o privilégio, irmão, de você cear ao lado de Jesus. E Jesus fala: olha, essa aqui é a última ceia, tá? Não vai acontecer mais aqui na terra. A próxima será no reino dos céus. Mas ele estava longe, ele nem percebeu, ele estava distante. A sua mente estava tramando. O que ele iria fazer? De que forma ele iria trair Jesus? Mas Jesus conhece o coração. E sonda, o texto de Salmo que nós lemos agora. Ele sonda nossas mentes, ele conhece o nosso coração. Jesus falou: você que pegar o pão para me trair. Judas meteu a mão, quando ele disse que ele comeu o pão. Quando ele come o pão, a Bíblia diz que o diabo entra. O diabo estava na última ceia. Agora você acha que durante a nossa ceia o diabo também não trabalha? Não trabalha. A Bíblia diz em 2 Pedro 2 que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando, bramindo, que nem leão, esperando somente uma oportunidade para nos tragar. O diabo aproveitou aquele momento, diante da mesa, entrou em Judas. E quando entrou em Judas, Jesus falou: vai, Satanás, faz o que você tem que fazer. E a Bíblia diz que ele se retira e corre, e sai da presença de Deus. Tem muita gente comendo da ceia, mas já saiu da mesa faz tempo. Amém. Quem estava agindo pela mãe aqui? O diabo aproveitou, porque sabia que o plano era de Deus. E quando Deus tem um plano, Deus tinha um plano na vida de Judas. Claro que tinha, irmãos. Dentre todos os 12, Judas era o mais inteligente. Foi à toa que ele segurava a sacola. A sacola significa salva. Ele era responsável pelas finanças de Jesus. Jesus era um homem abençoado, onde ele passava ele ganhava bens. Jesus, eu vou te abençoar. Ele ganhava muitos presentes, muitas ofertas eram dadas a Jesus. E quem era o responsável para receber essas ofertas? Era Judas. Porém, a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele poderia ser liberto em todas as áreas, mas na área que ele pegava Judas era dinheiro. E foi a toa que ele vendeu Jesus por 30 prata como moeda. Caráter. Deus não intervém. Jesus não podia pregar para ele: vem cá, expulsar aquele demônio da vida dele. Poderia, mas Deus tinha um propósito no demônio que entrou em Judas. Se não for assim, nós não estaríamos aqui, porque ele vendeu Jesus para que Jesus morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse no terceiro dia. Hoje é domingo, que eles dizem domingo de Páscoa, mas hoje é um dia considerável. Vocês vão ver na Bíblia, foi o dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Deus tem um projeto, irmãos, em tudo que faz. Jesus sabia? Sabia. Andava com ele, mas sabendo que ele, uma hora ele ia. Sabia. Judas, tu fizeste isso. Na hora da prisão, ele veio ainda dar um beijo em Jesus ainda. Não pode, tu me trai na vida dele, irmão. Jesus aceitou o beijo dele? Aceitou. Se fosse outro, não. Jesus foi ao encontro dele e o abraçou e beijou. A consciência de Judas doeu mais foi pelo abraço. Jesus abraça nós, mesmo a gente não sendo merecedor. Jesus cuida de nós, mesmo nós não merecendo. Jesus rejeitou Rebeca de jeito nenhum. Sabe por que ela fez isso? De jeito nenhum. Mas Deus abraça o pecador. Deus ama o pecador. Deus ama aquele que não consegue estabelecer a ordem, a lei da Bíblia. Deus ama esse lugar aqui não foi feito para os sãos, sim para os doentes. Então Deus recebe um mau caráter, que é uma doença que afeta como um câncer. É muito mais fácil de morrer com um câncer fulminante do que morrer com um mau caráter. E tem crente morto na igreja porque não tem caráter. Como não guarda.
faz é se arrependa. Se arrependa. É por isso que nós não devemos deixar de pregar, irmãos, sobre o arrependimento. Porque aquele que alcança a misericórdia muda de vida. Aquele que Deus pega e traz de volta à luz da vida, muda o caráter. Oh, glória a Deus. Conclusão, irmãos, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. E os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, vamos finalizar. Efésios capítulo 6. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Efésios capítulo 6. A Bíblia diz assim: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criai-vos na doutrina, a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, e na sinceridade do vosso coração em Cristo. Então, esse é o ensinamento que Jesus nos deixou. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreveu para darmos a devida honra para os pais. E pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando com as predileções, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Aleluia. Então, irmãos, nesta aula aprendemos que nós não devemos fazer acepção de um para com o outro dos filhos. Não é uma pena que nós estamos aqui e a igreja precisava ouvir uma lição dessa abençoada. Próxima lição, irmãos, vamos falar sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Amém? Até aqui, eu acredito que Deus já nos abençoou. Alguém tem alguma dúvida, irmãos? Uma dúvida, Francisco? Não? Uma dúvida, Juvenil? Uma dúvida, alguém? Amém. Então vamos agradecer a Deus, orar ao Senhor nesta manhã, pedir a Deus que Deus toque no coração dos irmãos para que venham na escola bíblica, né? A nossa primeira aula no domingo, nosso primeiro domingo aqui, eu acredito que Deus vai começar a trabalhar a nosso favor. Vamos orar, ouvir aqui o diácono irmão Jovelino para fazer essa oração, e nós já vamos dar o término nesta manhã. Graças a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, que estamos autorizando, Senhor, mais uma vez, grato, Senhor, por mais essa manhã, Senhor, por essa bola que eu Senhor, continua abençoando, fortalecendo cada um, Senhor. Deus, tirando todo impedimento, Senhor, da vida daqueles que não estão aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos, Ele já nos agradecemos para a glória de todo mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos diz amém. E à noite nós temos o nosso culto de Santa Ceia, tá, irmãos? Nós vamos começar a oração às 6 horas.